Paz do Senhor, querida igreja, amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou a Mariane, atual líder do Ministério Mídia, e hoje eu vim trazer a continuação deste vídeo aqui. Continuando a nossa série de vídeos de Testemunho Gera Testemunho, hoje eu vim trazer a parte 2 do mês. De onde eu parei da última vez, eu não tenho muitas memórias, não tenho muitas lembranças. Um pouquinho mais tarde, quando eu fui realmente fazer psicólogo, em uma conversa com minha psicóloga, ela me falou que às vezes o cérebro, ele inibe o nosso passado, ele nos faz uma camada protetora. Eu não sei explicar muito bem, mas tudo que ele acha que pode nos afetar, ele acaba nos fazendo esquecer, para que não afete mais ainda a gente. Mas eu digo que eu não lembro do rosto, porém eu lembro da voz. Às vezes, quando era bem pequena, eu tinha até pesadelos com a voz. Realmente foi uma coisa muito traumatizante na minha vida. E eu acredito que se hoje eu ouvisse a voz dessa pessoa, eu saberia que tinha sido essa pessoa. Um tempinho depois, eu comecei a perceber que eu já não queria ir mais pra igreja, eu não queria me encontrar com essa pessoa, eu não queria estar naquele lugar novamente. Eu ainda tentei ir mais uma vez, só que na hora que eu entrei, eu já quis ir embora. E eu não consegui ficar lá dentro. Então eu comecei a perceber que eu não podia falar pra minha mãe, porque eu não sabia como falar. Eu já havia tido ameaças que eu não podia contar pra ela, mas eu também não podia do nada parar de ir pra igreja. Olha a mentalidade. Eu já tava planejando, tipo, maquiavelicamente na minha cabeça, que, tipo, se eu parar de ir do nada, ela vai perguntar o porquê eu não tô indo. Olha a mente da criança onde foi. Nessa época, eu já fazia parte do terceiro ano do ensino fundamental. O que aconteceu? Nessa época, como eu estudava bem longe de casa, minha mãe pagava uma perua escolar. Nessa perua, eu tinha uma colega que ela morava, literalmente, um pouco longe de mim. Ela morava numa ladeira a umas 3 quadras de distância da minha casa. Como a perua passava e deixava na casa, eu sabia exatamente onde ela morava. O que acontece? Como ela era minha única amiga na escola, eu perguntei um dia na escola pra ela, na escola mesmo, perguntei pra ela, será que eu poderia ir na sua casa tal dia? E ela falou, não tem problema, ok. Como eu já sabia onde a perua deixava ela, eu literalmente ia pra lá. Nos dias que tinha missa, eu subia pra casa dela, ficava lá até dar o horário da missa. Até dar o horário de término da missa. E aí eu tinha vários irmãos, a gente brincava de pega-pega, um monte de coisa. Acho que foi a melhor parte da minha infância, foi essas brincadeiras que eu tive com ela. Acho que foi a melhor parte de tudo. Um pouco de tempo depois, eu achei que ia ter missa. Como eu já não estava mais indo pra igreja, eu já não sabia nos dias que ia ter missa ou que não iria ter. Então eu fiz o mesmo esquema, eu subi pra lá pra brincar com ela e fiquei. Quando eu vi o horário, tinha passado um pouquinho do horário, eu falei, vixe, deixa eu correr pra casa antes que minha mãe perceba. Nesse dia, não tinha missa. Nesse dia, realmente não teve missa e eu não sabia quando, e eu só fui saber por quê. Quando eu tava vindo descendo a ladeira pra ir pra minha casa, que eu encontro na ponta da ladeira lá no final, o coração gelou. Falei, não é possível, o que tá acontecendo? Minha mãe, com a cara mais lavada do mundo, de pijama, que eu me lembro, chinelo na mão, e ela já me olhou pra mim com uma cara de furiosa. E já começou a gritar na rua mesmo, onde eu tava, na ladeira, tava aqui, ela tava aqui. Lá embaixo da ladeira já começou a gritar, Mariane, onde você tava? Aí eu falei, meu Deus, me descobri o que eu vou fazer, o que eu faço da minha vida. Eu já fiquei super nervosa. Eu ia hoje, mas foi muito desespero, né? Nesse dia foi muito desespero pra mim, foi muito desesperador pra mim. E aí até eu explicar, não, é porque eu fui na casa da minha amiga e tudo mais. Ah, ela já tinha dado uma chinelada. E quanto mais eu chorava, mais eu esperneava, mais ela batia, não que ela batia, mas quanto mais eu chorava, mais eu esperneava, ela pegou assim na minha orelha e saiu. E ela foi da ladeira até minha casa, segurando minha orelha. E ela falando, nossa, tava todo mundo preocupado com você, todo mundo te procurando, você tava na casa de quem? Eu não conheço, não sei onde você tava, você quer me deixar louca, menina? Você tá querendo me matar do coração? E, tipo, hoje eu entendo que deve ter sido, tipo, caramba, não tinha missa. Eu sumi durante, vamos lá, umas 3 horas mais ou menos. E eu não tava lá, então, tipo, a gente entende o desespero que ela sentiu. Tá que não foi a melhor forma de abordar, e todo mundo na rua olhando, ela me carregando pela orelha até em casa. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Mas enfim. Depois disso, infelizmente, felizmente e infelizmente, eu parei totalmente de ir pra missa, de igreja, parei de mentir que estava indo pra lá, porque realmente ela havia descoberto todo o meu plano maquiavélico. Então, realmente, eu deixei de ir. Bom, aí depois desse dia, eu literalmente parei de falar que eu ia pra missa, porque realmente não tinha mais porque mentir, eu já também já não queria mais ir. E nisso, isso já tinha me gerado uma frustração enorme com a igreja, por conta disso tudo. Então já não gostava mais tanto assim de igreja. Algum tempo depois desses eventos, a gente acabou tendo que se mudar. Nos mudamos do Jardim Colombo, que é lá em São Paulo, Giovanni Bronchi, mais conhecido. Nos mudamos pra Taboão da Serra, ali numa parte do Tapuão.
Nos mudamos pra lá porque minha mãe tinha aberto um novo comércio, e como o comércio dela tava lá, não tinha como a gente ficar entre Jardim Colombo, tá bom, Jardim Colombo, tá bom. Então ela resolveu pegar uma casa de aluguel por lá, e a gente começou a morar lá. Eu, minha mãe e meus irmãos, todos fomos pra lá. Nesse lugar, aconteceu muitas coisas. Muitas mesmo. Tanto é que temos até mais um testemunho dentro do meu. Porém, esse testemunho, eu acho que vou deixar pro meu irmão contar, que é dessa casa. Vou deixar pra ele estar contando esse testemunho pra vocês. Vou pedir pra ele trazer aqui pra vocês também essa parte do testemunho, que é quando a gente morava nessa casa, que é um testemunho fortíssimo. Eu digo assim, que meu irmão tem 2 aniversários de vida. 2. Porque Deus deu uma vida nova pra ele nesse dia. Bom, eu vou contar um pouco de como era pra mim no Taboão. No Taboão, quando a gente se mudou pra lá, eu já não tinha muitos amigos na escola. Eu já tinha perdido o acesso a todos os meus amigos do Jardim Colombo. Amigos, colegas, vamos lá. Quando eu me mudei pro Taboão, já de início eu era a maior da sala inteira. Eu sempre fui grande desde pequenininha, então eu era enorme. Eu acho que eu era a maior da sala, todos ali. Foi muito difícil de eu me enturmar. Eu sempre fui um pouquinho tímida pra fazer novas amizades. E ao mesmo tempo que eu era tímida, eu era muito solta, muito espontânea. Era essa mistura dos dois. Nessa época, por eu ser um pouco grande, eu não tinha muita amizade. Eu não sei exatamente por quê, mas eu não tinha muita amizade. Eu não sei se era a forma que eu falava, eu não sei. Enfim, eu não tinha muitos amigos. Nessa escola, eu percebia que as pessoas tinham mais afinidade pela outra quando elas estavam passando por alguma situação ruim. Olha a mentalidade louca de novo. Bom, eu percebi que tinha uma coleguinha na escola que eu não me lembro muito bem, mas ela contou alguma coisa que algum parente dela havia falecido. E do nada explodiu, amigos, surgiram colegas, ela ficou próxima de outras pessoas e teve muito mais amizades. Enfim, e eu só olhando tudo isso, só reparando, né, de longe. Quando eu notei que as pessoas gostavam mais dela, talvez pelo passado não, talvez pelo que ela tinha contado sobre a morte de um familiar, eu falei, pô, e se eu fizer o mesmo? Nessa época eu já tava sofrendo um pouquinho de bullying, porque eu era muito grande, muito alta, e as pessoas meio que me infernizavam. Eu não me cuidava tanto, não era tão ajeitadinha como antes, porque eu já não ligava pra minha aparência. Eu usava qualquer coisa, eu vestia qualquer coisa. Aquela época ainda era daqueles uniformes da época do Taboão antigo, aqueles uniformes muito, nossa senhora. Eu vou até procurar uma foto de como eu era, e qualquer coisa eu mostro pra vocês. Então eu não ligava muito pra aparência, eu prendia meu cabelo, eu sempre amarrava em rabo de cavalo. As pessoas na escola, eles puxavam o rabo do meu cavalo pra trás. Toda vez que tinha alguém sentado, eu sempre queria ser a última sentada, porque puxavam o meu cabelo. Já teve pessoas que fizeram bullying, escreveram coisas nas minhas costas. Teve muita coisa nessa parte da infância. Olha que eu tava só no 4º ano do fundamental. 4º ano, fundamental. Mas as crianças já faziam tudo isso. Enfim, depois eu notar que as pessoas poderiam gostar mais de mim se eu falasse da morte de alguém, eu falei, tive uma ideia. O que eu fiz? Eu sei que algumas pessoas não vão acreditar no que eu fiz. Nem minha mãe acredita no que eu fiz, nem eu acredito no que eu fiz e no que eu falei. Mas assim, eu já não tinha uma relação assim tão boa com meu pai. Então eu falei, pô, a única pessoa que eu conheço da minha família sempre foi pequena, sempre foi minha mãe, meu pai e meus irmãos. Só. Essa é a minha família. Os outros integrantes da família, que são da minha parte de pai, eles são um pouquinho mais distantes, então não estavam muito no nosso cotidiano. A gente via só final de ano, começo de ano, festas assim, e quase nunca. Então, como não estava muito no meu cotidiano, eu não considerava tanto nessa época. Enfim, eu pensei no meu pai. Eu já não tinha uma conexão tão boa com ele, então eu falei, por que não? Até que um dia eu inventei uma história. Eu tava conversando com uma coleguinha, se não me engano o nome dela era Ana Júlia. Se não for Ana Júlia, é só Júlia. Tava conversando com essa coleguinha e eu contei pra ela, eu falei com ela sobre meu pai estar morto. Eu inventei uma história de que ele tinha sofrido infarto. Nossa, eu fiz o maior rebuliço. Eu contei que ele tinha sofrido infarto perto de casa e tudo mais. Eu contei pra ela, juro, no momento ela chorou. Até eu chorei, eu não acreditava. Parece que o que eu tava falando realmente aconteceu. Eu realmente tava convicta de que aquilo tinha acontecido. Realmente convicta. Até eu fiquei impactada com o que eu tava falando. Tá entendendo? Então, devido a isso,
as pessoas realmente se aproximaram de mim. Porque uma foi espalhando pra outra, que espalhou pra outra, que espalhou pra outra, que espalhou pra outra. Daqui a pouco eu tava com várias coleguinhas. Eu falei, nossa, estourei. Na linguagem dos jovens, estourei. Estou cheio de amigos, agora não vou mais fazer bullying comigo, vou ter uma vida normal. E realmente diminuíram o bullying comigo, porque falaram, nossa, essa menina sofreu tanto, não vamos nem mais judiar dela. Eu acredito que elas devem ter pensado isso. E realmente diminuiu o bullying, não tava me tratando mais tão mal, não falavam palavras tão ofensivas assim pra mim, tão sempre, sabe? Então, tipo, melhorou e ao mesmo tempo piorou. Nessa mesma época, eu tava sofrendo com algumas... Como é que eu posso dizer? Eu tava dando indícios de depressão e ansiedade, e eu realmente não parava com a perna quieta, minha perna só ficava... Não tinha o que me fizesse parar a perna. Não tinha. A depressão, ela veio. No começo, foi com um sentimento de ficar isolada, de não querer conversar com ninguém em casa, de realmente ficar brava com todo mundo, com todos, sem motivo aparente nenhum. Eu realmente ficava muito nervosa, muito nervosa. E ao mesmo tempo, em contrapartida, lembrando de muita coisa, eu tô aqui, nossa, muita coisa pra falar. É isso que eu tô pensando. Tem muita coisa pra falar, eu tô aqui pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, nessa época, eu também tava passando por alguns pesadelos, muitos pesadelos, recorrentes pesadelos, às vezes com as coisas que já tinham me acontecido quando a gente morava no Rio de Colômbia, que foi o que eu contei no vídeo passado, e às vezes com outras coisas, algumas coisas que pareciam espirituais, eu não sei explicar. Eram coisas muito assustadoras. Tanto é que às vezes eu me assustava do nada. Parecia que eu via coisas, via vultos, eu tinha muito medo. Eu não dormia com a luz apagada. Não fazia o que... Nossa Senhora! Eu não conseguia dormir se não fosse com alguma luz acesa ou então alguém perto de mim. Então eu tinha que dormir com a luz acesa e alguém depois ia apagar, ou não sei, alguma coisa do tipo. Porque eu tinha muito medo. É como se eu estivesse vendo coisas. Literalmente vendo coisas mesmo. Tipo, não sei se era espiritual, não sei se era coisa da minha cabeça. Até hoje eu não sei. Eu acredito que era mais espiritual do que coisa da minha cabeça. Eu acredito que o inimigo já vinha agindo na minha vida desde esse dia. Que eu vou contar mais pra frente, recorrente, o que tanto que ele faz. Tem uma coisa que eu ouvi num vídeo também, de uma outra pessoa falando, eu não vou me lembrar o nome da pessoa nem nada, que, na verdade, o diabo, ele não quer nos tirar da igreja. Porque se ele tira a gente da igreja, a gente vai ter um momento que a gente vai pensar que, tipo, nossa, eu tô parando de ir pra igreja, tem alguma coisa errada. E a gente vai se ligar. Ele quer que a gente continue na igreja, mas que a gente continue errando dentro da igreja, que a gente se perca dentro. É tipo mais ou menos isso. Eu percebo que ele agiu desde a minha infância, por quê? Porque meio que ele foi colocando coisas ruins aos poucos, pra me fazer mudar, pra chegar até onde eu tô hoje. Mas eu vou contando conforme os vídeos, pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Enfim, voltando. Depois disso, outra pessoa acabou me contando na escola, me perguntando na escola de como meu pai tinha falecido. Eu acho que só tinha falado que meu pai tinha falecido, mas ninguém tinha contado a história toda. Nessa época eu já não me lembrava mais a primeira história que eu tinha contado. Não me lembrava, me deu um branco tão grande na minha cabeça. E aí eu tive que contar uma outra causa de morte. E aí, minha filha, já tava ruim. Eu piorei. Falei que... Eu tô rindo, mas eu tô rindo a respeito, tá? Perdão, senhor. Mas eu realmente fiz isso. Nem eu acredito às vezes, mas eu fiz isso. Não me odeie, por favor. Eu falei que meu pai havia falecido no... Olha como eu fui além. Falei que ele havia falecido no Parque Ibirapuera por um tiro de uma outra pessoa que levou uma arma no Ibirapuera e matou meu pai. Preciso falar alguma coisa? Não. Depois disso, chamou um pouquinho a atenção da secretaria. Por quê? Um dia qualquer, do nada, veio uma tia, a gente chamava de tia, né? Uma tia veio na sala queria falar comigo na sala dela. E quando eu entrei na sala, minha mãe já estava na sala. Eu falei, ferrou. Minha mãe já estava na sala. Eu falei, ferrou. O que ela tá fazendo aqui? Já tava repensando tudo que eu tinha feito, repensei toda a minha vida em um piscar de olhos. Tava tentando lembrar, nossa, o que será que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Será que eu não fiz lição? O que será que ela tá fazendo aqui? Será que é só uma reuniãozinha de paz? Nada a ver. Só que não era reuniãozinha de paz, porque só tinha minha mãe. E aí eu comecei a pensar um monte de coisas. Quando ela falou, senta aqui, eu falei, meu Deus, senta. Mas que eu sentei, ela começou a falar. Bom, Mariane, seguinte, chegou aos nossos ouvidos sobre o falecimento do seu pai. Foi só, ela só falou isso, o falecimento do seu pai. Minha mãe já começou a falar. Onde que seu pai tá morto, menina? Onde você tava semana passada? Pasmem, semana passada eu tinha ido na casa dele com meus irmãos, acho que minha mãe havia me levado, eu realmente tinha visto meu pai, visitado ele e tudo mais. E depois a vida correu normal. E realmente tinha visitado meu pai uma semana antes.
Nem eu acredito às vezes. Mas enfim, aí minha mãe continuou falando, como que você me fala que seu pai tá morto, filha? E não sei o que lá, e começou a falar, e ela tava muito nervosa. Eu acho que ela só não foi pra cima porque a menina da escola tava lá. O pessoal da secretaria. Aí que a mulher continuou falando, você tá precisando de ajuda? Você quer conversar com a gente? Tipo, ofereceu toda ajuda. E minha mãe falou, minha filha não é louca. Minha filha, ela literalmente, eu não sei, não lembro exatamente se ela falou isso, mas ela quis dizer que eu não era louca, que aquilo ia parar, que eu ia parar de falar aquilo, mas enfim. Eu, que já estava tendo muitos pesadelos recorrentes, vendo muitas coisas que eu não queria ver, no canto, realmente, no canto da parede da sala dessa moça, no canto da parede da sala dessa moça, de secretaria, eu vi como se fosse uma sombra preta. Uma sombra preta, ao escuro ali, eu sabia que não era algo que era pra estar ali, eu já senti meio que um arrepio, eu não sei exatamente o que aconteceu. E aí a mulher me perguntou, por que você fez isso? Essa foi a pergunta que minha mãe me fez durante muito tempo. Até às vezes, quando a gente tá em roda de conversa na família, que ela lembra dessa situação, porque às vezes a gente lembra de algumas coisas, né, na nossa rodinha de família, a gente acaba conversando. Quando ela lembra, ela ainda me pergunta, por que você fez isso? E eu não sabia responder essa pergunta, não sabia responder o porquê eu tinha feito. Tipo, eu buscava na minha cabeça o porquê, eu não conseguia lembrar. Não lembrava, por que será que fiz isso? Por que será que foi isso? Eu não conseguia lembrar. E aí, depois que eu vi aquela mancha preta, a única coisa que veio na minha cabeça, juro, a única coisa que veio na minha cabeça, eu só apontei e falei, ele mandou eu falar. Como a criança mais bonitinha de todo mundo, ele mandou eu falar. E apontando pro canto da parede. Naquele momento, se a mulher já não tava assustada, a mulher assustou na hora que quando ela olhou pra trás, viu que não tinha nada, olhou sangue no cordeiro. Eu rio, mas eu tô rindo com respeito, galera. Tô rindo com respeito. E aí minha mãe falou, para de ser louca, enfim. Liberou a gente pra ir pra casa, fomos pra casa. Eu sei que dessa vez eu não fui apanhada pela orelha, mas ela veio conversando comigo o caminho todo. Como você pode falar isso? Você pensou pai semana passada, enfim. Essa situação passou. Bom, mas como esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou contar a continuação, caso vocês queiram muito. Até porque meu testemunho, ele é gigante. Pensem. Meu testemunho vai desde a minha nascença até meus 22 aninhos. 21 aninhos, que eu vou fazer 22 em dezembro. Então, pensem, meu testemunho é muito grande. Aconteceu muita coisa durante esse tempo. Tem muita coisa ainda pra contar. Se caso vocês queiram saber a continuação, só comentem aqui. Queremos a continuação da minha mesa. Pra ontem. E claro, não esqueçam de se inscrever aqui no YouTube. Não esqueçam também de curtir, comentar. Se puder, compartilhar com outras pessoas. Eu agradeço muito. E pra você que não nos segue ainda no Instagram, o arroba é ADF Santo Antônio, nosso arroba, tá? Se caso você quiser ver nosso perfil no Facebook, é ADF Jardim Santo Antônio. E caso queiram ver o nosso mais novo TikTok, é ADF Santo Antônio também, tá bom? Um beijo. Eu espero que vocês peçam a continuação desse vídeo, porque vai ficar ainda pior. Oh, meu Deus. Tchau!